Eu nunca imaginei que um dia a minha própria irmã ficaria na minha frente, os olhos frios e cheios de vitória, dizendo que estava carregando o filho do meu marido. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda consigo ouvir a voz dela ecoando nos meus ouvidos, calma, segura e cruel. Mas o que ela não sabia, o que ninguém na minha família jamais suspeitou, era que eu carregava uma verdade muito mais profunda, muito mais sombria e muito mais antiga do que a mentira dela. E essa verdade, um dia ia rasgar tudo o que eles achavam que sabiam sobre mim. Antes de começar, se você está ouvindo a minha história, que Deus te dê paz na tua família. Porque família pode ser o lugar onde a gente encontra mais acolhimento, ou onde a gente sofre as feridas mais profundas. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, histórias de traição, de coragem e de vitória silenciosa, eu ficaria muito grata se você se inscrevesse. Que a tua casa nunca falte honestidade, mesmo quando na minha faltou. Meu nome é Elin Anderson, tenho 37 anos. Cresci nos arredores calmos de Gotemburgo, na Suécia, onde os invernos são longos e o silêncio faz parte da vida. Talvez por isso eu tenha aprendido, durante tantos anos, a carregar a minha dor em silêncio. Não porque eu fosse fraca, mas porque as mulheres da minha família foram ensinadas a serem fortes caladas. Casei com o meu marido, Marcos, aos 29 anos. Ele era gentil, confiável, daquele tipo de homem que repara nas coisas pequenas, como quando eu trocava de marca de chá ou quando cortava o cabelo só um pouquinho mais curto. Eu nunca duvidei dele. Nunca imaginei que ele pudesse se deixar levar por alguém, muito menos pela minha irmã mais nova, a Sofia. Sofia, ela sempre foi diferente de mim. Onde eu era calma, ela era fogo. Onde eu era reservada, ela morria de fome por atenção. Desde crianças, a nossa mãe dizia, a Elin é o lago de inverno, quieto e profundo. E a Sofia é a faísca no meio da neve. Na época parecia bonito. Hoje não parece mais. Nos primeiros 5 anos do meu casamento, tudo parecia em paz. Marcos e eu construímos uma vida firme, jantares tranquilos, caminhadas longas na floresta, viagens de fim de semana pro litoral. Aquela vida que você imagina para uma família sueca que valoriza calma e rotina. E a Sofia aparecia muito, às vezes até demais. Dizia que amava a nossa casa porque era quente, porque a gente escutava ela, porque dava um lugar pro coração complicado dela descansar. Eu não vi o perigo. Não vi o jeito que ela olhava pro Marcos. Ou talvez tenha visto, mas confiava demais na minha irmã para acreditar que ela atravessaria essa linha. Tudo mudou numa tarde gelada de fevereiro. O sol tinha sumido cedo, como sempre no inverno, e a casa estava embrulhada numa sombra azul acinzentada. Eu tinha acabado de chegar do trabalho quando a Sofia entrou sem bater, os passos duros, o rosto pálido, mas decidido. Ela não sentou. Não deu oi. Só ficou parada no meio da minha sala, me encarando com uma mistura estranha de vitória e pena. Elin, ela disse, preciso te contar uma coisa. E quero que você sente antes de eu falar. Eu não sentei. Talvez lá no fundo eu já soubesse o golpe que vinha. Ela respirou fundo. Depois colocou a mão na barriga, ainda reta, fina, sem nenhum sinal. Eu tô grávida, ela falou baixinho. E o Marcos é o pai. Por um instante o mundo parou. O relógio não ticou. Meu peito não subiu. Tudo dentro de mim congelou do jeito que os lagos congelam no inverno, em silêncio, frio, inteiro por fora, mas rachando perigosamente por baixo. Eu senti uma dor funda no peito, mas não era ciúme. Nem raiva. Era descrença embrulhada num torpor que eu nem sei explicar direito. Fiquei olhando para ela, sem conseguir falar, sem conseguir me mexer, sem entender como a pessoa que mais conhecia as minhas cicatrizes podia usá-las para me machucar tanto. O Marcos ainda não tinha chegado. Tinha ido comprar coisas pro jantar. E, de um jeito estranho, eu agradeci por ele não estar ali. Não queria que ele visse o momento em que o meu mundo virou de cabeça para baixo. Sofia, eu sussurrei, do que você tá falando? Ela chegou mais perto, baixando a voz como se estivesse contando uma verdade sagrada, quando na verdade era veneno. Já faz meses. Marcos e eu,
a gente ficou junto. Não foi planejado, mas aconteceu. E agora eu tô carregando o filho dele. As palavras cortaram fundo, mas algo dentro de mim se recusou a quebrar. Porque ela não sabia da verdade. A verdade que eu escondi da família durante anos. A verdade que eu carreguei não por vergonha, mas por proteção. Fiquei olhando para ela um tempo longo, e quando encarei os olhos dela, algo mudou. Não tinha medo na cara dela. Nem culpa. Só uma confiança estranha, como se ela achasse que essa revelação ia dar poder sobre mim. Ela esperava que eu gritasse. Que eu chorasse. Que eu desabasse. Eu não fiz nada disso. Em vez disso, senti uma calma subindo dentro de mim, lenta, controlada, calculada. A mesma calma que já tinha me guiado por tempestades muito mais escuras que essa. A mesma calma forjada pelo segredo que moldou a mulher que eu virei. Sofia, eu disse baixinho, você tá cometendo um erro. Ela sorriu, quase em triunfo. Não, Elin. Quem errou foi o Marcos. E agora é você que tem que decidir o que vai fazer com isso. Ah, se ela soubesse. Se ela entendesse o que eu carregava dentro de mim. Se ela percebesse que acusar o meu marido era uma batalha que ela nunca ia ganhar. Porque a verdade, a minha verdade escondida, era algo que ela nunca poderia imaginar. Algo que ia fazer toda a acusação dela virar pó. Ela achava que tinha a faca e o queijo na mão. Achava que podia me destruir. Mas ela não sabia quem eu era de verdade. Nem o que eu tinha vivido. Nem porque a alegação dela era impossível. Enquanto ela ficava ali parada, esperando eu desmoronar, eu senti a calma ficar ainda mais funda. Olhei para ela, para minha própria irmã, e sussurrei as palavras que depois iam assombrar ela. Você não sabe o que acabou de fazer, Sofia. E logo, você vai entender. Mas ela ainda não entendia. Ainda não. E aquele foi o começo de tudo o que veio depois. Alguns momentos da vida voltam como um vento gelado na espinha, cortante, inesperado, inesquecível. E quando Sofia saiu da minha casa naquela noite, batendo a porta como se tivesse vencido uma guerra silenciosa, eu fiquei sozinha na luz fraca, percebendo uma única coisa com clareza absoluta: isso era só o começo. Ela achava que a mentira dela ia me destruir. Achava que tinha me encurralado. Mas ela não conhecia a minha verdade, nem a força que essa verdade tinha esculpido dentro de mim muito antes de ela tentar me trair. E se você está ouvindo agora, respira fundo, porque daqui pra frente, a história muda. Quando o eco dos passos dela sumiu lá fora, a casa ficou num silêncio estranho, quase doloroso. Eu me sentei devagar, não porque as palavras dela tinham me enfraquecido, mas porque precisava de um instante para juntar a tempestade que crescia dentro de mim. Traição nem sempre vem de estranhos. Às vezes vem das pessoas que a gente amou o suficiente para proteger, até delas mesmas. E essa dor, é o tipo de dor que corações mais velhos sentem fundo, porque já viveram o bastante para saber o quanto a família é frágil. Eu ainda ouvia a voz dela: estou grávida do Marcos. As palavras não eram só falsas, eram impossíveis. E a impossibilidade daquela acusação queimava na minha mente como uma chama secreta. Ouvi a porta da frente se abrir. Era o Marcos, carregando 2 sacolas de supermercado, cantarolando baixinho como sempre fazia depois de um dia longo de trabalho. Ele não fazia ideia da tempestade que tinha passado por ali minutos antes. Nem tirou o casaco antes de perceber minha cara. Elin? O que aconteceu? A voz dele era firme, preocupada, confusa. Ele se aproximou, as sobrancelhas franzidas, os olhos procurando os meus. Por um instante, eu só olhei para ele, meu marido há 8 anos, o homem que ficou do meu lado em dores que a maioria das pessoas nunca conheceu. Marcos, eu disse baixinho, a Sofia esteve aqui. O rosto dele mudou na hora. Não era culpa, Marcos nunca soube esconder sentimentos, era preocupação. Aconteceu alguma coisa? Ela disse algo? Respirei fundo, daquele jeito que a gente respira antes de algo pesado. Ela diz que está grávida. Ele piscou, assustado.
grávida? E diz, minha voz tremeu, mas não de medo. Que você é o pai. Marcos congelou. O maxilar travou, os olhos se arregalaram e, naquele único segundo, eu soube a verdade sem ele precisar falar nada. Não porque eu confiava cegamente, confiança, para mim, era coisa complicada, mas porque o choque nos olhos dele era cru demais, real demais, instintivo demais para ser qualquer outra coisa. Ele disse, dando um passo para trás como se tivesse levado um soco invisível, isso é impossível. Eu juro para você, juro por tudo que a gente construiu, eu nunca, ele não conseguiu terminar. A respiração dele tremia. Eu balancei a cabeça devagar. Eu sei. Ele me olhou, confuso. Você, sabe? Sim. E no silêncio que veio depois, algo mais profundo passou entre a gente. Algo que estava enterrado havia anos. Levantei, caminhei até a janela e fiquei olhando a neve começar a cair, flocos suaves descendo como verdades frágeis finalmente se soltando. Meu peito apertou. Essa era a parte que eu nunca tinha contado para ninguém. Nem para os meus pais. Nem para minha irmã. Nem pro mundo. Elin, o que você não está me contando? Marcos perguntou, com carinho. Virei para ele, o coração pesado, mas firme. Marcos, você lembra do inverno antes de casarmos? Da cirurgia que eu fiz? Aquela que eu disse que era rotina? Ele assentiu devagar. Sim, você disse que não era nada grave. Fechei os olhos por um segundo, depois abri de novo. Não era rotina. Mudou minha vida. Marcos, eu não posso ter filhos. O ar escapou dele num som suave, dolorido, não de pena, mas do choque de perceber o quanto eu tinha escondido minha dor. Continuei, a voz baixa, mas sem quebrar. Meu útero ficou gravemente danificado por uma infecção que tive quando era mais nova. Os médicos disseram que eu nunca conseguiria engravidar. Não contei para ninguém. Nem para Sofia. Porque eu não queria ser tratada diferente. Não queria que olhassem para mim com pena. E, acima de tudo, não queria que minha mãe se culpasse. O silêncio que veio depois era pesado, mas não desconfortável. Marcos veio até mim, devagar, como se eu fosse algo muito frágil. Quando chegou perto, pegou minhas mãos nas dele. Ele falou baixo, você passou por tudo isso sozinha? Engoli o ar, eu não queria que ninguém carregasse esse peso comigo. Achei que, se eu ficasse quieta, a vida continuaria em paz. O aperto dele aumentou, não de raiva, mas de uma tristeza silenciosa pelos anos em que carreguei a dor sem dividir. Mas por que não contou para Sofia? Um sorriso amargo surgiu nos meus lábios. Porque ela sempre quis o que eu tinha. Cada coisinha. Às vezes eu sentia que ela queria a minha vida mais do que a dela própria. Se soubesse que eu não podia ter filhos, parei, deixando o silêncio cheio de neve se acomodar. Ela poderia usar isso contra mim. Marcos fechou os olhos por um instante, como se a verdade queimasse seu coração. Então a acusação dela? É impossível, completei. Não só porque você nunca me trairia, mas porque ela escolheu a única mentira que nunca poderia ser verdade. Uma compreensão lenta nasceu no rosto dele. Ela usou a sua dor mais secreta sem nem saber. Assenti. Sim. E agora, eu preciso entender o porquê. Dentro do meu peito, algo mudou, uma mistura de tristeza e força que crescia. Traição dói, mas o que vem depois é meu para controlar. E algo me dizia que Sofia não agiu sozinha. Tinha mais coisa por trás daquela confiança toda. Mais coisa por trás daquele sorriso cruel. Algo mais escuro, algo que ela não estava dizendo. Marcos chegou mais perto. Elin, o que você vai fazer? Olhei para ele, sentindo aquela força calma voltar, a mesma força que Sofia confundiu com fraqueza. Vou descobrir a verdade. E quando descobrir, ela vai perceber que nunca deveria ter me arrastado para as mentiras dela. A noite ficou mais profunda lá fora. A neve caía mais forte.
E em algum lugar lá longe, Sofia caminhava achando que tinha ganhado uma batalha que nem entendia. Ela não fazia ideia de que a mentira dela tinha acordado uma verdade muito mais forte que o engano dela. Uma verdade que ia expor tudo o que ela tentou esconder. E isso era só o começo da minha guerra. Naquela noite, a neve sussurrava contra as janelas, como se o mundo lá fora já soubesse da verdade que eu estava prestes a desvendar. Depois da conversa com Marcos, o sono não veio fácil. Minha mente repassava cada momento com Sofia, cada olhar esquecido, cada silêncio estranho, cada pontada de ciúme que ela carregava. Na manhã seguinte, uma determinação silenciosa se instalou dentro de mim, uma força calma que só nasce quando a dor do coração tenta te quebrar, e não consegue. Acordei cedo, muito antes do sol nascer. O ar frio estava mais cortante que o normal, como se quisesse me lembrar que a verdade dói, mas é necessária. Marcos ainda dormia, a respiração tranquila, sem imaginar a decisão que crescia no meu peito. Eu sabia que precisava enfrentar Sofia, mas não com raiva. Raiva queima rápido. Verdade queima mais fundo. Por volta das 7, saí de casa e caminhei pela camada fina de neve em direção à antiga casa dos nossos pais, onde Sofia estava morando temporariamente depois de perder o emprego. As ruas estavam vazias, silenciosas, mas dentro de mim algo pesado andava de um lado para o outro, como uma tempestade engaiçada. Quando cheguei, hesitei por um segundo na porta. Memórias vieram como flashes, eu e Sofia brincando no jardim quando crianças, contando segredos debaixo da velha bétula, rindo nas noites longas de verão. Em algum momento, a gente se perdeu em mundos diferentes. E agora, estávamos em lados opostos de uma mentira dolorosa. Bati. A porta abriu devagar. Sofia apareceu enrolada num cobertor, cabelo bagunçado, olhos cansados. Naquela manhã, ela não parecia triunfante, parecia assustada. Quase culpada. Ellen? A voz dela falhou um pouco. Por que você veio? Entrei sem esperar convite. A sala cheirava a chá frio e amargura. Ela fechou a porta atrás de mim. A gente precisa conversar, eu disse, com calma. Sofia cruzou os braços, o rosto endurecendo. Se é sobre ontem, eu já. Sofia, interrompi suavemente, você não está grávida. O ar dela parou. Os olhos se abriram um pouquinho, quase nada, mas para uma irmã que conhece a outra desde o berço, foi o suficiente. Do que você tá falando, ela respondeu, mas o tremor na voz entregou tudo. Eu sei da verdade, continuei, serena. Eu sei porque eu não posso ter filhos. E você não sabia disso. A sua mentira se revelou sozinha. Por um longo instante, ela não se mexeu. As defesas foram derretendo devagar, como gelo ao redor de uma chama. Depois desviou o olhar, afundou na poltrona, os ombros desabando sob o peso de algo que tentou esconder. Ellen, eu não queria, ela cobriu o rosto com as mãos. Sentei na frente dela, esperando. Não estava com raiva. Só, cansada. Por quê? Perguntei baixinho. Por que você fez isso? A voz dela se partiu. Porque tudo dá certo pra você. O casamento, a casa, a vida, e eu sinto que tô me afogando enquanto você passa por tudo sem um arranhão. A voz carregada de amargura e tristeza, duas coisas que crescem juntas quando alguém se sente deixado pra trás. Perdi o emprego, perdi o namorado, perdi tudo. E aí, quando vi como Marcos te olha, com lealdade, com amor, me senti pequena. Invisível. Quis te machucar porque pensei, se eu te arrastasse para baixo, talvez eu conseguisse respirar de novo. Engoli em seco, não de raiva, mas de tristeza. Sofia, eu nunca fui intocável pela dor, sussurrei. Você só viu a superfície da minha vida. Nunca viu as noites que chorei por causa do laudo do hospital. Nunca viu o medo que eu tinha de pesar nos outros. Nunca viu como eu me sentia sozinha dentro do meu próprio silêncio. Ela ergueu o rosto, lágrimas escorrendo. Por que você nunca me contou? Porque, respondi suavemente,
você sempre sofreu comparando a sua vida com a minha. E eu não queria que a minha dor virasse sua vitória, nem sua arma. Sofia parecia destruída, quebrada de um jeito que eu nunca tinha visto. A mentira que ela carregou não nasceu do mal, nasceu de uma insegurança profunda, de solidão, da certeza de que não tinha mais nada. Eileen, me desculpa, sussurrou. Me aproximei e sentei do lado dela. Por um momento, nenhuma falou. Só respiramos o silêncio pesado das feridas antigas voltando à tona. Você me machucou, eu disse com carinho. Machucou Marcos. E se machucou mais ainda. Mas, eu não quero vingança que destrói. Quero verdade que cura. Porque se a gente se perder agora, não vai sobrar nada da família que um dia fomos. Sofia chorou abertamente, as mãos tremendo. Dá pra você algum dia me perdoar? Coloquei a mão sobre a dela, não para apagar a culpa, mas para mostrar que ela não estava mais sozinha. Dá, respondi baixinho. Mas perdão não é um instante. É uma caminhada. E você também tem que caminhar. Ela sentiu, tremendo, como se sentisse alívio por o mundo dela não ter desmoronado de vez. Conversamos por horas, sobre os medos dela, as perdas, o desespero. E pela primeira vez em anos eu realmente a vi, não como a irmã invejosa que queria o que eu tinha, mas como a mulher frágil que estava pedindo ajuda em silêncio. Quando voltei para casa, Marcos estava na porta, esperando. Os olhos dele procuraram os meus, ansiosos. Como foi? Perguntou. É complicado, respondi baixinho, mas a gente vai ficar bem. Todos nós, vamos ficar bem. Ele me abraçou forte, como quem âncora depois de uma tempestade longa. Naquele abraço, senti algo mudar, um começo quieto depois de um final doloroso. Nas semanas seguintes, Sofia trabalhou para reconstruir a confiança. Pediu desculpas ao Marcos. Começou terapia. Devagar, foi reconstruindo a vida, não mais com mentiras, mas com verdade. E mesmo que nossa relação nunca volte a ser como antes, ela cresceu e virou algo mais forte, algo real. E eu? Finalmente parei de esconder a minha verdade. Dividi minha dor com Marcos, e juntos começamos a explorar novos caminhos, adoção, apadrinhamento, ou simplesmente amar a vida do jeitinho que ela é. A dor cavou linhas fundas na minha história. Mas a verdade preencheu essas linhas com ouro. No fim de tudo, entendi algo poderoso. Família não é sobre perfeição. Família é sobre cair, quebrar, curar. E mesmo assim escolher o amor em vez da vingança. E às vezes, as traições mais inesperadas nos levam às verdades mais significativas. Obrigada por escutar minha história. Se você sentiu meu coração nessas palavras, espero que se inscreva e fique comigo para mais histórias que curam, que revelam, e que lembram, a gente nunca está sozinho.